É isso que nós temos recebido da parte de Deus. E a temática que nós temos para esse momento fala sobre uma pergunta que ecoa no coração da humanidade. Muitos não entendem esse mistério, outros entendem assim. Nós vamos levando a vida. A temática é: por que Jesus nos salvou? Dúvida que permeia o coração do homem, e outros ficam aí achando também que não existe o pecado, que nós somos feitos aí livres para praticar o que quiser, sem lei, sem regra, sem motivações. Mas se olharmos para o universo que nos rege, percebemos que tudo está em perfeita ordem. Os astros, os planetas, eles não se chocam. As estações chegam no seu tempo devido. Uma estação não atropela a outra. A própria maré, ela tem o seu horário. Então, tudo no universo tem uma regra. Isso para você entender por que Jesus nos salvou. Nós também fomos feitos com uma regra. Nós poderíamos ficar à vontade no jardim do Éden, poderíamos ir, vir, criar as coisas que Deus havia nos dado aquela autoridade, colocar nome nos animais. E um dia o homem cansou da sua vida próspera, da comunhão com Deus, e pecou. O homem cansou mesmo, ficou em um estado de exaustão, que não queria mais a influência de Deus na vida dele, e agora precisou de uma redenção. Quando ele caiu, entrou no pecado, separou-se de Deus, veio as consequências, como as doenças, as adversidades climáticas, as feras do campo, até mesmo as feras domésticas, né, os animais que ofendem o ser humano. E isso aí foi a queda, a separação do homem de Deus. Contudo, Deus, na sua infinita graça, no seu amor, nos deu uma nova oportunidade que aconteceu através de Cristo. Então, não há um ser humano, há uma só criatura que não peca. Daí que Paulo, escrevendo aos Romanos, irei ler, capítulo 5, versículo 12, traz a seguinte citação: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, através de Adão, um homem, Adão, entrou esse pecado no mundo, e nós somos contaminados na origem pecado. Então a tendência está dentro de todos os homens, um vai repassando para o outro, e nós trazemos o que os teólogos, ou o que a Bíblia chama de pecado original. Então, quando aconteceu, quando se desenrolou, quando processou o pecado original dentro do homem, agora precisa de um Salvador. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória do Pai. Então, não há uma só criatura, um só humano que não peque, mesmo estando num local parado, sem cometer nenhum ato. Ele peca, porque nós pecamos por atos, ações, pensamentos, palavras. Esse vírus, essa tendência está dentro do homem. Somente a mediação em Jesus Cristo é que vai fazer a transformação, vai fazer a lapidação do estado original para santificar-se. Encontramos também no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, no capítulo 7, versículo 20, diz o seguinte: não há um só homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Então, essa é a realidade de nós, pobres, réis, mortais, seres humanos que pecamos. E nós somos, muitas vezes, comparados com um diamante. Um diamante, quando ele é encontrado na natureza, todo minerador sabe disso, é uma pedra, na maioria das vezes, escura, como carvão, sem brilho, sem vida.
às vezes vem feito um pedaço de vidro opaco, sem a menor beleza, e após uma lapidação, um tratamento muito pesado, o diamante passa a ter esse brilho. Nós humanos somos assim, nós da natureza estamos encrustados pelos pecados, estamos escuros, negros de uma maneira espiritual. E quando Jesus chega, aí há uma lapidação, uma mudança, começa a tirar aquelas matérias que são indesejáveis, aqueles organismos escuros, podres, e começa a colocar uma nova criatura. Então, por que o homem precisa de um Salvador? Porque ele precisa de salvação, ele precisa de Cristo para a redenção dos seus pecados, para a remissão das suas culpas diante de Deus e dos homens. Nós, diante dos homens, somos culpados também. Nós ofendemos diuturnamente ao nosso semelhante, nós somos tendenciosos a falar, a fazer ações ruins às pessoas que nos cercam. Então, nós precisamos de uma redenção de uma forma completa. Então, vemos aí no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, tão citado nesse programa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todavia, dentro desse versículo tem uma partícula de realce que nos chama a atenção quando diz: de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. É uma condição, é preciso crer, é preciso aceitar o tratamento de Cristo, nos limpando do pecado, nos purificando da injustiça, da maldade, do pecado original. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o homem precisa de salvação porque é pecador. O homem precisa de Jesus Cristo porque é o único ser, o símbolo, a representação de uma nova e eterna aliança que nos resgatou a Deus. Então, não há outro. Jesus já traz ali todos as providências necessárias para que o homem encontre a salvação, encontre paz, reconciliação com Deus. Então, meus amados, fique com essa palavra pequena, simples, mas que com certeza vai edificar a vida. Você precisa de um Salvador, assim como eu preciso desse Salvador que é Jesus Cristo, a alegria dos homens.